Então vamos meditar o Evangelho de hoje, nesse dia 27 de março de 2025. Já estamos na terceira semana da Quaresma e o Senhor mais uma vez nos chama ao caminho de arrependimento, ao caminho de penitência. A primeira leitura de hoje é a primeira leitura do profeta Jeremias, que vai dizer: Assim fala o Senhor, dê esta ordem ao povo, dizendo: Ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Mas eles não ouviram, não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darás resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é um salmo que muito toca o nosso coração. É o Salmo 94, 95. Oxalá ouvistes hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvistes hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Não fecheis os vossos corações, né? É preciso escutar a voz do Senhor, Ele que fala a todo momento. E o coração fechado não tem ouvidos para ouvir. O Evangelho de hoje, ele vai dizer, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será dividido, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso o demônio, vossos filhos expulso por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte é bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, neste Evangelho, primeiro nós vamos falar da escuta, né? O Evangelho vai dizer: oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os vossos corações. Se o coração abrir,
águas vivas do interior irão fluir, já diz uma música. O nosso coração, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de amor, cheio de benevolência, cheio de paz, cheio de paciência, aí a nossa boca vai falar e vai exprimir este amor. E hoje eu tive uma experiência muito boa, né, depois da Santa Missa, o nosso bispo daqui da cidade, Paulo Afonso, Dom Guido Zendron, um homem voltado ao amor, né? Um homem de um coração tão grande, um homem forte. Ele construiu a sua casa sobre a rocha, que é o próprio Cristo Jesus. Então ele trouxe, né, Deus pediu a ele para trazer várias comunidades, a nossa cidade, a comunidade católica Arca da Aliança, da qual faço parte, a comunidade católica Obra de Maria, os servos de Maria, né, que são religiosos e religiosas, e trouxe a Obra Lumen. A Obra Lumen, ela nasceu na cidade de Fortaleza, e hoje o fundador, ele veio para dar o testemunho, e no testemunho dele ele falava uma coisa muito linda, que quem estiver me seguindo no Instagram vai ver, que ele é um homem casado, né, tem 4 filhos, e ele tinha muita sede de se encontrar com Deus, não sabia como fazer para ajudar o Senhor, né, na caminhada para o céu. E um dia, ele andando pelas ruas de Fortaleza, junto com o seu grupo de oração, ele viu um pobre. Mas sabe aquele pobre bem sujo, todo vomitado, cabelo todo grande, barba grande, todo daquele jeito, gente. Que a gente, quando vê, quer correr, quer se despedir. E o Senhor tocou o coração daqueles jovens e disse: aqui sou eu. E eles foram até aquele homem, voltaram, foram até aquele homem, levaram para a comunidade Toca de Assis, porque a Obra Lumen ainda não tinha uma casa, uma estrutura, né, para dar banho, cuidar do pobre. E ele disse que quando o pobre já estava todo limpo, ele olhava de uma forma para eles, como uma forma de agradecimento. E ali eles compreenderam qual era o chamado que Deus tinha feito para cada um. E a cada um de nós o Senhor continua a olhar no pobre, no pobre. Quantas vezes em meu trabalho o pobre aparece? Muitas vezes ele vem sombrio, ali pedindo ajuda. Muitas vezes ele vem no rosto de uma criança que passa por tantas violências. O nosso coração fica bem pequenininho. E o Senhor só quer que a gente ame, que a gente cuide. Não cuidar como uma mãe cuida, porque elas também têm família, mas cuidar até o ponto dela poder se sentir protegida. Então é essa a nossa vida. Qual a história que você vai contar para o seu filho quando ele crescer? Você vai contar a ele que Jesus já apareceu para você no pobre, naquele homem preso? E falar em preso, existe na nossa cidade também, e em muitas cidades, a pastoral carcerária. É uma pastoral que vai ali, lá nos presídios. Quantos presídios no mundo? Quantos presídios, quantos homens presos? Primeira prisão é a prisão da revolta, do descaso. Mas existem esses missionários que vão lá, que saem de suas casas e vão evangelizar. Falar para aqueles homens, Deus existe. E hoje o Dom Guido, o nosso pastor, o nosso bispo, ele disse que existe na nossa cidade um preso de 81 anos. E eu fiquei pensando, o que é que a sociedade quer desse homem? Por que não dar a ele essa liberdade? Por que a justiça não prorroga essa
eu não sei se a palavra certa é petição, não sei. Mas sei que hoje, nós vamos hoje clamar. Eu quero pedir para você também que está me ouvindo, que vai passar essa live à frente, que você hoje possa clamar a Deus misericórdia deste homem. Esse homem, eu não gosto dessa palavra, já apagou. Mas esse homem já não tem mais como ficar ali, numa condição desumana, porque ele já é um idoso. Porque ele precisa agora de tantos cuidados. E o nosso bispo disse que ia levá-lo lá para o Recanto Solidário, que é essa instituição onde os servos da Obra Lume estão cuidando. Daqueles que ninguém quer ver. Daqueles que um dia mataram alguém, que um dia beberam demais, que um dia se drogaram demais. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Eles são filhos de Deus como nós. E a cada pessoa Deus soprou o sopro da vida. Uma vida com dignidade. Mesmo ali na prisão, é preciso dignidade. Comida, veste, banho. Visitar alguém. Você já parou esses dias para ver o quanto você gasta olhando o celular e o quanto Deus te chama para ir ali? Se você não sente de ir no presídio, porque você não sente, tem repulsa, vá para uma casa, uma instituição de idosos. Vá para uma instituição onde tem crianças abandonadas, que foram abandonadas muitas vezes pelos seus pais, seus tios. Mas faça alguma coisa para sair de si mesmo. Façamos, porque eu sou a primeira. Não fiquemos mais no nosso sofá, como disse o Papa Francisco, na comodidade. Olhando para baixo, o Dom Guido falava daquela mulher encurvada. O Senhor nos quer olhando para frente. Olha a dimensão que a gente se desencurva, se endireita, né? Lembra do homenzinho torto que morava numa casinha torta? Um dia ele se consertou, se endireitou. Então, toda tortura, toda coisa que estiver defeituosa em nós, toda preguiça, caia por terra agora em nome de Jesus, para que a gente possa se endireitar. Tudo que é torto se recomponha diante do Senhor Jesus. E hoje eu fiquei muito impactada olhando para o nosso bispo. Uma pessoa que tem uma docilidade, né? A voz de Deus. No pobre, no irmão. Nós não podemos mais ficar resistentes a Deus. Porque Ele está passando. Ontem eu falava da irmã Morte, né? Na Arca da Aliança, na pregação, como viver bem e se preparar para a boa morte. E eu falava um pouco de aproveitar o momento. Só tenho hoje para viver, só tenho hoje para ganhar ou para perder, para sorrir ou para chorar. Eu só tenho hoje para estar falando aqui com vocês. Amanhã, eu não sei. Mas o Senhor nos chama, porque Ele nos ama. Porque a nós foi dado tantas oportunidades de viver, de cuidar, de abraçar, de fazer uma comida bem gostosa para aquele que vem te visitar. Deus nos deu tantos talentos, né? E eu ficava me lembrando no testemunho, né, do Zuca. Ele disse que uma música, uma palavra forte da Bíblia que tocou o coração dele. Nascer de novo. Nascer da água do Espírito.
O Senhor nos chama a uma vida nova. E olhando ali o testemunho do Zu com seus olhos brilhantes, um homem que viveu tanto tempo as drogas, o caminho de desintoxicação agora, e o Senhor o reconquistou. É sempre tempo de voltar. Não olhe para trás, para aquilo que você perdeu, porque é preciso perder para ganhar. Ganhar a quem, diz o Deus Todo-Poderoso. E Ele não vai olhar, não vai te perguntar por onde você andou. Lembra do filho pródigo, do filho amado do Pai das Misericórdias, não é? O Senhor, Deus, não lhe perguntou por que ele foi para casa, para a rua, porque ele saiu de casa, porque ele gastou dinheiro, porque ele voltou daquela forma tão maltrapilho. Não. O mais importante é o hoje. É o hoje. É o momento único que nós temos para amar a Deus. E Ele está muitas vezes pertinho de nós. Talvez aquele homem que você encontrou hoje que disse, me dê uma esmolinha pelo amor de Deus. Eles sempre me destroem por dentro, porque eu não quero dar o que eu tenho, porque eu sou mesquinha, porque eu sou como acomodada, porque eu sou muito rica de mim mesma e de tantas coisas. Mas o Senhor sempre vem e me pergunta, eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou bêbado, eu preciso de um lugar para ficar. E louvado seja Deus por esse homem, né? O fundador, que eu esqueci o nome agora, da Obra Lumen. Esse homem que vive com a sua esposa, com seus filhos, mas Deus deu a ele uma missão de cuidar, de amar, de proteger. Aqueles homens que viveram tanto tempo nas ruas, ali à mercê de drogas, de prostituição, vivendo como os cachorros, vivendo na lama, não tendo lugar para defecar, não tendo lugar para nada. A cama era o chão da rua, gelado. Quando chovia, pense no desespero, no terror. E nós estamos em nossa casa, na nossa cama, no nosso quarto. Quando sentimos fome, tem ali comida para preparar, para esquentar. E hoje é dado a eles essa vida nova. Em verdade, eu te digo que não renascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. E o reino de Deus é aqui. Está acontecendo, irmãos. Eu vi no brilho dos olhos do Zuca hoje. Esse jovem conquistado pelo Cristo Jesus. Eu vi no outro homem que falou, o Emanuel. Tantas realidades. Tantas coisas lindas que o Senhor anda fazendo. E nós não podemos ficar sem servir, sem procurar o irmão. O homem mudo falou, porque ele teve um encontro pessoal com o Senhor. Esse homem mudo do Evangelho, né? Esse homem que estava, a quem Jesus estava ali. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar. Quantas vezes nós estamos ali mudos, sem querer falar? E é preciso que o Senhor venha, habite dentro de nós, porque Ele habita dentro de nós. O nosso corpo é templo da Santíssima Trindade. Em nós, em cada coração, habita Deus. E Deus só quer que nós o busquemos. Quando o irmão Leão viu São Francisco, disse, mas Francisco,
O que é que você tem que todas as pessoas, quando lhe veem, ficam pertinho de você? E Francisco beijou os pés dele e disse: sabe, irmão Leão, no mundo não encontrou o meu Senhor um pecador maior do que eu. Eu não tenho beleza, eu não tenho sabedoria, porque isso não interessa ao meu Senhor. Mas o mais importante para o Senhor somos nós, irmãos, os vasinhos de argila. Aquelas pessoas que a gente pensa assim, Deus não teria como olhar para mim, né? Às vezes a gente diz e vê beleza, porque nós somos feios também, de nossos pecados, de nossas usuras, de nossas falsa humildade. Nem beleza, nem sabedoria interessam ao meu Senhor. Se queres ser bem diferente, irmão Francisco dizia ao irmão Leão, procura amar o amor. Nem beleza, nem sabedoria interessam ao meu Senhor. Se queres ser bem diferente, procuras amar o amor. O que digo, o que dizem de mim é verdade, e agora só posso dizer: no mundo não encontro meu Senhor pecador maior do que eu. No mundo não encontro meu Senhor pecador maior do que eu. Quantas pessoas o Senhor podia colocar, chamar, muito melhores do que eu. Mas o Senhor olhou para mim, olhou para você e olha hoje para você e diz: eu te amo, tu és precioso, o teu nome é gravado na palma da minha mão. Não tenha medo. O Senhor, Ele olhou para aquele jovem chamado Zuca, ele um locutor de renome, com tantos talentos, mas ele não queria o Zuca locutor. Ele colocou mesmo esses talentos nele, mas ele queria que aquele homem que era mudo falasse da beleza, da grandeza do Senhor, da grandeza que é experimentar, viver com o amor. O amor o conquistou. E esse amor também conquistou a minha vida. E até hoje eu vivo buscando e querendo encontrar o Senhor. E ter os meus olhos fitos nele, para que ele possa sempre dizer: eu passei por ti e você cuidou de mim. É essa a nossa vida, irmãos. Lembra Santa Dulce? Ela andava pelas ruas de Salvador e cada um que ela encontrava, ela colocava nos braços. A imagem dela é linda. Ela ali segurando seus pobres. Não tinham beleza, não tinham sabedoria. Isso não interessa ao meu Senhor. Mas se tu queres ser bem diferente, procura amar o amor. Eu vou ver se eu encontro essa música aqui, irmãos. Nem beleza, nem sabedoria interessam ao meu Senhor. Se queres ser bem diferente, procuras amar o amor. O que dizes de mim é verdade, e uma coisa só posso dizer: no mundo não encontro meu Senhor pecador maior do que eu. Deixa eu ver se tem ela aqui, gente. Ou uma parecida, né? Interessam
ao meu Senhor. Vamos ver se tem aqui. Parece que não tem não. Tem não, gente. Mas a gente pode colocar outra música e ficarmos aos pés do Senhor, porque Ele nos ama e nos amará até o fim dos tempos, porque Ele só sabe amar, só sabe perdoar, só sabe nos amar infinitamente. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Vamos clamar ao Senhor Deus que Ele nos dê a graça de voltar a esperar o Senhor quando nós não tivermos nenhuma expectativa. Vai escutando essa música que vai falar do livro do Cântico dos Cânticos. Pedir ao Senhor que nós possamos correr ao encontro dEle e entrar no aposento. Arrasta-me, Senhor, após Ti, corramos. E você vai olhando para esta imagem. Serei feliz, saciada em Teu amor. Tuas carícias, Tuas delícias, enamoram-me de Ti. Deixa-me saber. Deixa-me saber, Senhor, para onde vais. Deixa-me dizer que eu Te amo, Jesus. Deixa-me saber, Senhor, para onde vais. Deixa-me dizer que eu Te amo. Tu vês em mim, Senhor, a beleza que ninguém poderia enxergar. Vejo em Teus olhos o Teu amor que pode me arrastar, Senhor. Deixa-me, Senhor, saber para onde Tu vais, em que caminho Tu vais. Deixa-me dizer que eu Te amo, Jesus. Vai dizendo, meu irmão, também hoje ao Senhor. Nós precisamos compreender que o Senhor está no caminho. E nós precisamos dizer a Ele: eu Te amo, Jesus. Deixa-me saber para onde vais. Deixa-me dizer que eu Te amo. Olhando para Jesus misericordioso.
Deixa-me dizer, Senhor, para onde vais. Deixa-me dizer hoje, Senhor, que eu te amo, Jesus. Amém? Eu vou colocar também essa daqui. Que ela é gratidão, né? Pra gente escutar também a gratidão da comunidade católica Shalom. O que fazer se não amar-te, meu Senhor? Perdidamente, diante de tão grande amor. Deste minha vida uma vocação de paz, o amor, o que fazer se não amar-te, meu Jesus, perdidamente, diante de tão grande amor. Deus te abençoe. Santa noite. Já não posso me conformar em ficar